Olá, internautas do J+, coluna de sábado é em vídeo, e hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio do J+, o vereador e secretário de Educação aqui de Canoinhas, Osmar Vescovitz. A gente vai falar sobre essa polêmica envolvendo questão salarial de professores, as pendengas que vêm aí das últimas semanas relacionadas à carreira de professor. Eu começo agradecendo a presença do Osmar aqui, e eu gostaria de te perguntar, Osmar, há um valor que é repassado pelo governo federal para o município para financiar a educação. Esse valor é o suficiente aqui em Canoinhas? Seja bem-vindo. Boa tarde, Ednei. Boa tarde aos que acompanham o J+. Dizer que eu quero agradecer, primeiramente, você por nos oportunizar estar aqui esclarecendo alguns fatos e dizendo que o professor Osmar, de 35 anos de educação e defesa da educação, continua sendo o mesmo professor Osmar. O Fundeb é um fundo criado lá em 2007, e esse fundo é composto, Ednei, de vários impostos, e não é só o imposto do governo federal. São impostos do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Eu vou deixar para você aqui quais são esses impostos e quais são os que o município coloca dinheiro ali dentro também. Então, como secretário de Educação, eu trabalhei durante os 3 anos e meio com esse dinheiro que é do Fundeb. Esse valor que vem anual do Fundeb, que é proporcional ao número de alunos que cada município recebe. No ano de 2021, porque sempre o valor é retroativo ao ano anterior, na segunda quarta-feira do mês de maio, é feito o censo e ali contabiliza quantos alunos nós tínhamos e, por causa desse valor, é repassado o Fundeb para o próximo ano. Então, lá de maio de 2021, agora gera o Fundeb de 2022, que em Canoinhas, devido ao número de alunos que nós temos, foi assim que 6.291 alunos, gerou um Fundeb para esse ano no valor de 40 milhões. É que aí que eu queria chegar contigo, que a gente ia chegar naquela cifra que você apontou na segunda-feira numa fala na tribuna da Câmara, que a gente vai ter um déficit de 26 milhões de reais, que vocês subestimam ainda, né? Que muito possivelmente vai ser maior. É isso que eu queria que você explicasse, como que você chegou nesse valor de 20 milhões. Eu quero colocar o seguinte, que todos os estados do Brasil, todos os municípios do Brasil pagam a folha de pagamento e algum ainda sobra para investimento dentro desse fundo do Fundeb, dentro desse pacote ali que sai todo o pagamento. Então, lá em 2011, o Executivo mandou um projeto para o Legislativo que foi aprovado, mas que criou-se uma lei impossível de ser cumprida para Canoinhas. Impossível para ser cumprida dentro do Fundeb. E isso se chama responsabilidade. Então, quando a gente vai criar uma despesa, a gente tem que ser responsável para saber se essa despesa vai ter dinheiro ou não. É que nem eu queria comprar uma BMW e com certeza não irei pagar. Então, essa lei é válida, o sindicato entrou na justiça e a justiça deu ganho de causa aos professores, ao sindicato, e essa dívida, graças a essa lei, que aumentou, e esse ano, eu não sei o cálculo bem claro, eu sei que o Fundeb, a estimativa, segundo o número de alunos de maio de 2021, e estimativa da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, Canoinhas vai receber aproximadamente 40 milhões. Mas com a aplicação dessa lei, vai passar de 20 milhões, vai gastar todo 40, mais 20 milhões. Ontem nós aprovamos na Câmara a reposição salarial para todos. Só na educação esse 10 e pouco, 10 de 60, 40 mais 20, 60. Deu mais 6 milhões.
10% é o mesmo. De reposição. Da reposição. Então, veja, o município pode ser mais ainda se for aplicar a lei do piso. Porque né, a lei foi passada 10 pontos. E o piso, quanto é que o Bolsonaro avisou? 32, proximamente 33. Então, é baseado nesses dados que eu estou colocando. Sim, mas, Osmar, só para explicar para as pessoas de casa o que é essa lei lá de 2011 que foi aprovada dentro do plano de cargos e salários do governo Leoberto Weinert à época. A ideia, o que consiste é o seguinte: você não dá o aumento salarial, a reposição salarial para os efetivos baseado no INPC, mas sim no piso do magistério. E isso é que agora foi consolidado nessa decisão judicial, que fez com que a folha de pagamentos do município de Canoinhas fosse elevada em R$1 milhão, certo? Só para as pessoas entenderem o que é essa lei. Uma pergunta que eu te faço, como vereador: não há possibilidade de propor um projeto de lei para que se altere o índice de reajuste dos professores? Porque daí você vai ter, por exemplo, a questão do INPC, que está em 10%, que seria para os efetivos, ou seja, não seria um impacto tão grande. Ao contrário do que seria o piso, que foi para 33%, certo? Quando não a aplicação dessa lei, que a justiça não tinha determinado e a gente estava na secretaria, a gente trabalhava sempre dentro da lei do Fundeb. Então, quando a gente estudou, eu sou professor de matemática, conheço um pouco de números, e a gente viu que era possível dar o triênio para os nossos professores, que era uma injustiça, porque alguns faziam o mesmo trabalho, uns ganhavam triênio, outros não ganhavam triênio. Mas houve cálculos, houve responsabilidade fiscal para saber que aquele triênio era possível pagar dentro do dinheiro recebido do Fundeb. Isso o Estado faz, os municípios fazem. Nós temos que mudar a lei. Como mudar a lei? Agora nós temos que discutir, debater. Eu peço, eu imploro para que o sindicato sente conosco, para que todos nós, vereadores, trabalhamos juntos, situação, oposição, porque o caso é grave, Ednei. Você vê que nós vamos ter perto de 26, talvez 30 milhões, que não era para educação, que era para saúde. Sabe você que está reclamando do falta do médico, do hospital, quem sabe as estradas nossas que estão... Mas, Osmar, ainda nessa questão aí, para a gente fechar esse arco aí de pensamento, como a gente tem hoje, o que a justiça fez foi simplesmente dizer: está no plano de cargos e salários de 2011, cumpra-se. É simples assim. Lei é lei. Lei é lei. Mas vocês trabalham com as leis dentro da Câmara de Vereadores. Não é possível vocês proporem uma alteração que não onere tanto os cofres públicos, que não comprometa as contas públicas, porque, por mais que vocês tenham uma oposição bastante acirrada dentro da Câmara, eu acho difícil argumentar no sentido de que, não, vamos continuar com o gasto irresponsável, com o gasto exagerado que pode colocar as contas do município em risco. Eu acho que eles se obrigariam a ter esse diálogo. Talvez seja uma impressão ingênua da minha parte. Eu sempre na minha vida, e quem me conheceu como diretor de escola, como professor, como líder comunitário, associação de moradores, igreja, pessoal de futebol, sempre fui de construir. Nunca quis ser uma estrela. A gente constrói e todos juntos. Dou crédito à excepcional gestão da Secretaria de Educação que tivemos, quando estivemos lá, a minha companheira Rose Xícia dos Passos, a Tinha, e todas as demais pessoas, o Edson Mauro, a todo o pessoal que trabalhou conosco lá, Júnior Carvalho, as pessoas que trabalharam conosco, que nós conseguimos escutar todo mundo. Porque eu acho que a humildade em dizer eu não sei e procurar o próximo para ajudar, e é isso que eu vou fazer agora. Nós temos que fazer. Nós temos que calçar a sandália de humildade, reconhecer que os números estão aqui, não é mentira, estão aqui, pode pesquisar em qualquer lugar, e nós temos que achar uma solução. Construir, quem sabe, no plano de carreira, alguma coisa também, e aí eu defendo, que o professor efetivo também não fique se desvalorizando o seu valor, a sua remuneração a cada ano, né? O piso continua subindo, mas para os do piso,
Mas porque se você aplicar o piso no piso e aplicar outro índice para os demais, daqui a pouco o piso vai alcançar os demais. E ela correrá o quê? Um achatamento da carreira. Então é um assunto delicado. Eu entendo. Mas o INPC não seria uma boa forma de você calcular isso? O INPC seria, mas o que é o seguinte, o piso nacional do magistério sempre é acima do INPC. Sim, mas aí que está causando esse problema para vocês agora. Está causando problema. Pois é, mas o piso é obrigatório, é lei. Então daqui a pouco, se nós dermos o piso e para os demais, tem que ter estudar. Estudar, achar um meio de consenso. Acho que a gente chegou no consenso que o plano de cargos e salários de 2011 tinha problemas que precisam ser sanados agora. Problemas sérios, tanto que o próprio que elaborou o plano não cumpriu. Ele não cumpriu, nem ele, nem o sucessor dele, e nós até agora fomos obrigados, nós não, o governo de Canoinhas, porque agora eu fui governo até o ano atrasado, né? Então a gente diz ainda nós, como professor, eu estou na carreira dos magistérios, então eu entendo tudo que o professor está colocando. Agora, é interessante que você tem essa postura mesmo, historicamente, desde que eu te conheço como político, de conciliar, de buscar conversa, diálogo e tal. Mas quando você fala nisso, em calçar o sandália de umidade, em buscar os professores, isso não vai de encontro ao que disse o prefeito Beto Passos no rádio, ao chamar os professores de arruaceiros, ao condenar a fala da presidente do sindicato, ao ironizá-la, criticá-la. Não fica mais difícil, não se fecha portas quando você tem uma atitude dessa do prefeito, ao invés da conciliação partir para o ataque? Ednei, eu respondo pelos meus atos. Mas você é governo. Eu respondi pelos meus atos, eu faço parte da base do governo na Câmara de Vereadores. Não quer dizer que a gente não discuta com o governo entre as nossas reuniões para que as coisas funcionem. Existem discussões sim, não abertamente, mas sempre buscando construir algo melhor para a comunidade de Canoinhas e, claro, eu como educador, como professor, para a nossa educação. Só que nós chegamos num ponto que não tem saída. Nós temos uma situação dramática que vai acabar afetando toda a população de Canoinhas. E agora, volto a dizer, pela minha posição, o prefeito responde pelas dele. Eu vou tentar conversar com todos os nossos colegas vereadores, com o governo também, para que nós possamos achar um meio. Eu acho que agradar todo mundo, não sei se vai agradar. Só que não podemos arriscar o que aconteceu, e eu fui vítima de, em 98, o governador Paulo Afonso Vieira deixarmos nós 5 meses sem salário. Porque não tinha dinheiro. Mas ainda naquela situação ali, Osmar, eu entendo que você é o prefeito, mas vocês têm um diálogo muito aberto, muito franco e muito frequente sobre as questões envolvendo a Câmara de Vereadores. Aí eu fico imaginando você nessa posição de tentar contornar o problema, recebendo no mesmo 2 dias antes de votar o projeto dos ACTs, que nivela o salário, né, dos ACTs, um projeto de lei que cria cargos na estrutura do município e concede aumento para funcionário comissionado. Não tem pecado nenhum nisso, não existe nenhuma irregularidade, é algo que é corriqueiro. Uma hora ou outra o prefeito manda um projeto lá criando cargo, manda um projeto lá aumentando o salário. Mas tinha que ser bem 2 dias antes de votar um projeto tão polêmico com os professores. Parece assim que, em vez de ajudar, atrapalha, não atrapalha? Olha, essas questões foram debatidas, nós se posicionamos, nós colocamos o que nós achávamos, sempre coloco, mas as coisas aconteceram e depois de acontecer, agora nós temos que resolver os problemas. Eu estou aqui para resolver, não para brigar com ninguém, nunca fui de briga, e tudo que for aquilo que venha a eu falar, que cause atrito e que cause uma não conversa para frente, atrapalhe o nosso diálogo na construção de uma Canoinhas melhor, e, no meu caso, para os nossos profissionais da educação, eu não vou falar. Eu estou aqui para dizer que eu estou pronto para ajudar os professores, o sindicato e juntamente com o governo. É essa a minha função, Ednei. Quero que fique muito claro, e sempre fui, e digo para todos os professores, quero colocar para os professores ACTs, os temporários, que sempre foi ganho o piso nacional do magistério. Foi um projeto para a Câmara de Vereadores,
regulamentando o processo seletivo. A secretária esteve lá. Dos ACTs. Dos ACTs. E nós todos votamos favoráveis. Todos. Os 10 vereadores favoráveis. Esse projeto gerou consequências. No dia seguinte foi publicado o edital dos ACTs, houve inscrições, houve a prova, houve classificação e houve escolha de aula. Em seguida, alguns dos meus colegas criaram um projeto restituindo algumas vantagens para a CT. De cara, eu achei que era inconstitucional porque estava gerando despesas para o município. Mas enquanto professor, na dúvida, nós aprovamos. Mas enquanto esse tempo, o prefeito vetou em dezembro, até agora, fevereiro, eu estive na Assembleia Legislativa, consultei advogados, eu estive na Câmara dos Deputados em Brasília, por e-mail, por telefone, eu mandei os 2 projetos. E foram, claro, fere a Constituição. Está aqui, e vou deixar com você, o artigo 61 da Constituição, na linha A, que diz o seguinte: criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia, o aumento de sua remuneração é exclusivo do prefeito, governador e presidente da República. Mas quando tem que passar pela Câmara, isso não, Não, eu acho que ele chegar esse projeto não deveria nem ser votado na Câmara. É isso que eu penso. Não deveria. Falo, eu pequei e assumo a culpa, porque, na dúvida, eu não sabia se era constitucional ou não constitucional. A primeira coisa que a gente faz quando assume a Câmara de Vereadores é o quê? Jurar fidelidade à Constituição Nacional. E a Prefeitura paga, a Câmara de Vereadores paga um assessor jurídico para ele dar parecer se nós votamos ou não votamos. Então eu voto segundo o parecer jurídico, eu não sou advogado. Talvez alguns advogados não saibam, mas o advogado constitucionalista sabe, até estou pedindo que eu vou solicitar alguém, algum amigo, ou pagar alguém do meu próprio bolso, que venha, um advogado constitucionalista, venha colocar isso na Câmara, porque a gente não coloque lá projetos que são inconstitucionais. Parece que tudo que você está falando, Osmar, foi uma série de erros, né? Que levaram a uma situação que só piora, porque daí você teve a votação do veto, que manteve o veto, né? Com os professores reagindo, indo buzinar na frente da sua casa, da casa do prefeito, do vice-prefeito, e com a fala que, obviamente, você não vai condenar, mas eu considero desastrosa, do prefeito ao ir para o ataque contra os professores. Quer dizer, uma série de erros, né? Aconteceu uma série de erros de ambos os lados, e eu quero colocar que o veto do prefeito foi no mês de dezembro. Essa agenda nossa em Brasília, para buscarmos a questão do INSS, que a vereadora Zenilda, junto com o grupo lá da assistência social, montaram aquela audiência pública, que eu participei. E o prefeito esteve presente, o prefeito de Patopá esteve presente e se prontificou a entregar nas mãos do presidente do INSS o que tinha acontecido naquela ali. Aquela agenda, para a gente buscar a questão da casa própria, que nós temos um déficit de moradia muito grande. E o coronel Mário, secretário Mário, ele tinha travado muita coisa que era para acontecer em Brasília, mas não acontecia. Os nossos governos continuam muito burocratas ainda, Ednei. Então, ele indo a Brasília, ele frente a frente com o secretário nacional da habitação, ele desatou os nós aonde era para desatar. E eu acompanhei aquilo com tanta satisfação, porque ele dizia, meu problema é esse. O secretário dizia, é assim. O meu problema aqui não deu certo, é assim. Então, foram tantas coisas que foram feitas. A questão dos poços artesianos, nós temos uma crise hídrica em Canoinhas séria. Se pegar Paula Pereira, Paulo Pereira, Barra Mansa, o interior do nosso município, nós precisamos resolver esse problema.
e lá nós conseguimos, junto ao deputado Darcy de Matos, na FUNASA, perto de R$300 mil a 400 para a construção de poços artesianos. Só terminando aqui o que eu queria colocar, que a nossa satisfação em saber que, de repente, não foi só o presidente do INSS que nos atendeu. Nós fomos abençoados, porque, de repente, o ministro do Trabalho e da Assistência Social, Onyx Lorenzoni, nos atendeu. Quando é que o ministro vai atender o prefeito Canoinhas e um vereador, né? E um grupinho de secretários juntos? Então, isso foi... E tem tantas outras coisas que a gente conseguiu lá. Então, essa agenda foi marcada em dezembro. As passagens, tudo organizado anteriormente. E quando eu soube, o veto subiu para a Câmara, mas era muito consolidado entre a base do governo e comigo mesmo, que nós não íamos votar, tirar direitos ou não direitos. Era votar se o projeto era constitucional ou não constitucional. E eu fui que ajudei a dizer os relatórios que eu tinha de vários advogados, de prefeituras, da Câmara de Vereadores, por aí, que diziam que o projeto era inconstitucional. Quer dizer, foi feito um edital, o edital previa que era assim o salário, quem se candidatou sabia disso, então não tinha por que passar. Foi aprovado na Câmara de Vereadores, foi publicado no Diário Oficial, foi feita a abertura das inscrições, foi feito o processo seletivo, as pessoas escolheram as aulas. Então existia tudo uma consequência daquela lei que nós aprovamos na Câmara. Sim. Osmar, questão de regência de classe, que agora é outra polêmica, questão de cortar a regência de classe de professores de anos iniciais e 6. Você fez uma explicação rápida na Câmara, mas eu queria que você explicasse melhor para a gente. Está na LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, que de cada 3 partes, que o 3 seja o inteiro, de contratação do professor, ele tem que trabalhar 2/3 na sala de aula com o aluno, e 1/3, uma parte das 3, ficar fora da sala de aula planejando as aulas, corrigindo o tema e se especializando para dar uma boa aula. O que acontece em Canoinhas? E aí está errado. Canoinhas, os anos finais, que vai do 6º ao 9º ano, cumpre-se isso. E eles ganham 15% de regência. Os anos, a educação infantil e os anos iniciais, eles ficam quase o tempo todo na sala de aula. Praticamente, os anos finais têm um dia de folga. E esse pessoal, os professores, nossos professores da educação infantil e dos anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, eles não têm esse 1/3. Então, por lei, nós temos que instituir isso. É claro que, com essa crise financeira que está, vai ter que contratar mais professores para ficar no lugar deles. Esse 1/3 que eles vão sair da sala de aula, vai ter que contratar mais professores. Então, a solução é que, já que todos vão ficar ao mesmo tempo na sala de aula e ao mesmo tempo fora da sala de aula, todos tenham regência de classe igual. Ou seja, vão ficar tudo com 15%. 15%, né? Que é os anos finais ganham. Essa é a ideia que foi colocada, e como sempre eu disse, eu prezo pela igualdade. A igualdade, quando for um professor ganhar mais do que o outro na mesma situação, isso é injusto e a gente não pode admitir. Então é por isso que eu falei na Câmara aquele dia, e falo para os nossos professores que vão escutar, acredito que essa nossa conversa aqui vai ser muito bem assistida, que é isso que eu penso. Igualdade para todos. Quando nós brigamos pelo treino foi assim, e na casa da regência de classe também vai ser assim. Você acha que seria necessário uma revisão geral do atual plano de cargos e salários, ou seriam alguns ajustes pontuais? Eu penso, fico à noite, às vezes noite acordada, pensando, antes de ser pago da justiça, determinar ali, eu já sabia que ia ser, isso lá no mês de março, abril, maio do ano passado, eu já estava pensando como resolver, e eu tenho que sentar com os professores. Nós temos que construir junto com os professores, mas eles têm que ter esse entendimento. Eles não podem... eu sei essa questão de salário. Quando mexe no bolso, Dinei, me dê um tapa no rosto, mas não tire R$100 do meu...
me deu um tapa no rosto, mas não me deu um tiro real do meu bolso. Essa é a prática. Nós chegamos numa situação, meu povo, que é isso aqui. Eu acredito que nossos professores, eu converso com muitos professores, eu sou professor, eu jogo no clube dos professores, sou presidente da Associação dos Professores, com bom diálogo, com boa conversa, explicando e vendo que senão daqui a pouco vai faltar dinheiro para o próprio pagamento, né? Como aconteceu no Paulo Afonso, né? Lá atrás, acho que aconteceu na Prefeitura de Canoinhas, parece-me isso, eu não fiz parte, eu falo do Paulo Afonso porque eu fui vítima, né? Aconteceu não ter dinheiro para fazer o pagamento. Essa é a minha grande preocupação e também o município ter que investir também. Daqui a pouco não tem estrada para nós levar os alunos para a escola. Uma das coisas que você até reivindica e reclama, né? Eu lutei muito pelo triênio, a volta do triênio, que é aquele bônus que o profissional tem direito a cada 3 anos de trabalho prestado para o município. Isso era uma coisa que tinha sido pacificado lá no governo, né, basicamente pacificado, né? No governo do Alberto Weinert, que eles definiram que quem concursasse até 2007 ia continuar recebendo triênio. De 2007 em diante não recebia triênio. Vocês fizeram voltar a isso, e realmente foi uma conquista do governo e tal. Mas agora, tendo que tirar outras coisas, vocês não acham que houve um erro de cálculo lá, quando foi dado esse triênio? Eu volto a falar, quando a gente foi dar o triênio, eu estava dentro da cesta do Fundeb. Jamais. Estava dentro do orçamento. Do orçamento do Fundeb. Eu nunca fiz cálculo para pegar dinheiro da prefeitura de outras situações. Aquela outra situação também. Cargo comissionado. Nós que somos, temos a nossa remuneração vinda da cesta do Fundeb, nós não temos cargos comissionados. O que tem na educação é cargo gratificado. O que é gratificado? É a pessoa concursada que vai exercer uma função e ganha uma gratificação. O professor está na sala de aula, ganha gratificação de regência de classe. O professor sai da sala de aula para ser diretor de escola, ele perde a gratificação de regência de classe e passa a ganhar a gratificação de diretor. Gratificação para exercer aquela função, que é um pouco maior, e comparando com o Estado, é praticamente a metade do que o Estado paga de gratificação, e falo com propriedade que a minha esposa é diretora do Centro Profissional dos Jovens e Adultos de Canoinhas, e eu vejo a gratificação que ela ganha para ser diretora no Estado, e quanto nossos diretores aqui de Canoinhas ganham. Essa semana se estabeleceu aí um desafio para o prefeito Beto Passos, mais um, né? A Eliane Cru, secretária da Educação, deixou o cargo. E são poucas as opções que ele tem para preencher essa vaga. Você aceitaria sacrificar o teu mandato ali como vereador, pelo menos por um tempo, para assumir a Secretaria de Educação? Olha, eu não penso nesse caso, Ednei, porque eu tenho trabalho na Câmara de Vereadores. Eu te falei agora, esse problema que nós temos aqui é um problema que vai demandar muita conversa. E quem vai fazer esse trabalho? O secretário de Educação, eu fiquei lá 3 anos e pouco, eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite, era no sábado, era no domingo, porque o secretário de Educação, não é da rede municipal. Ele é secretário do município, tem que conversar com as escolas particulares, tem que conversar com as escolas estaduais, tem que conversar com os cursos técnicos, tem que conversar com as universidades, e para a gente conversar e entender, você tem que ir lá. Eu quantas vezes fui na UNC? Quantas vezes eu fui na Uninter? Quantas vezes eu fui na Dama? Quantas vezes eu fui no IFSC? Quantas parcerias fizemos? Aliás, com todas as escolas que participou. E a questão do sistema S, que é muito importante nas escolas. Então, ser secretário de Educação tem que ser uma pessoa que tenha muita disposição. E resolver esses problemas todos. E que conheça muito da situação. E que esteja um abnegado pela causa, porque as outras secretarias não menosprezam nenhuma. Saúde, meu Deus do céu, né? Quanto que trabalharam aí? Nós trabalhamos com mais de 1.000 pessoas. Diretamente. E essas mais de 1.000 pessoas, essas mais de 1.000 famílias, quem é o responsável? Quando eu assumi a Secretaria de Educação, e isso foi no dia 2 de janeiro de 2017, eu sentei naquela cadeira e disse,
Eu não tinha nenhum chefe aqui. Quando eu fui diretor de escola, eu sabia que tinha o gerente da Gered, eu tinha o secretário de Estado da Educação, e ali era eu e o Beto Passos. O Beto Passos, ele tinha que gerenciar o município inteiro, prefeito, e aprendi muito com ele. Ele é um trabalhador, ele deu toda a liberdade para a gente trabalhar, deu toda a autonomia para a gente montar a equipe, transparente, fazia minha listinha de coisas para resolver, já com 2, 3 soluções. Qual é a melhor? Eu devo explicações ao meu chefe. Ele dizia, Osmar, vê com a tua equipe qual é a melhor e resolve. Mas era assim, todo dia às 7h30 da manhã eu conversava com a diretora pedagógica, a Rose Xissa dos Passos, a quem agradeço, e sou grato até agora pelo trabalho que ela desempenhou lá. Ela assumiu, mas ela está aposentada. Eu sempre defendi publicamente que ela deveria continuar, porque ela assumiu na época que eu saí para... Mas respondendo a minha pergunta, aceitaria voltar? Nesse momento, não. Nesse momento agora não, porque eu tenho essas pendências na Câmara de Vereadores. Mas não quer dizer que logo, mais no futuro, se precisar, se a educação de Canoinhas precisar da minha pessoa, eu não vou me negar a isso, mesmo perdendo financeiramente alguns trocados. Você tem que optar. Eu vou ter que optar. Então, por isso, eu nesse momento está aí, eu sinto que meus amigos e meus colegas de Câmara precisam de alguém que entenda tanto a educação, quanto a gente sabe. Sou humilde, não quero ser o bom, mas a gente, pelo trabalho, 35 anos dentro da educação, se você não tiver conhecimento, é porque você não quis aprender mesmo, né? Os problemas são muitos, os desafios são muitos, e quem vai resolver esses problemas, o próximo secretário, vai ter muito trabalho pela frente. Conversei com Osmar Liscox, vereador aqui de Canoinhas e secretário de Educação do município, falando basicamente sobre as polêmicas relacionadas ao magistério do município. Obrigado, Osmar. Eu agradeço, Ednei, agradeço mesmo, porque as redes sociais, às vezes, não entendem o que realmente está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas que nem professores são, mas tenho direito, eu entendo, eu respeito tudo. Mas o que vem que me machuque, eu faço que não vejo, que não sinto, desabafo com minha esposa em casa, minha filha que mora lá em São Paulo, mas que eu acho que ela sofre mais do que eu, porque ela acompanha essas redes sociais, mas na hora fica ligando, preocupada. Mas de mim, eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa coisa de não guardar mágoa de ninguém, não guardo mesmo, e acho que isso é um dom divino. De repente, amanhã, sábado, domingo, carnaval, semana que vem, já esqueci de tudo e vou abraçar qualquer um que queira ajudar a melhorar Canoinhas. Obrigado, Osmar, boa sorte e até a próxima. Até.